Salve, amada Igreja na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde eu gostaria de falar com você sobre o compromisso do cristão, e o texto para a nossa meditação é Mateus 7, 21, 27. Nós ainda estamos no Sermão do Monte, quando Jesus começa a falar sobre todos os problemas do cotidiano que afetam todos os seres humanos. Nós cristãos não somos diferentes, porque nós estamos inseridos no mundo, nós temos que viver de conformidade com as leis do mundo, as leis civis, e nós precisamos realmente aprender como nos comportarmos como cristãos no meio de todo esse estado de coisas que está aí. O mestre condena o conhecimento da letra sem o conhecimento do espírito da letra. Ele condena abrir os lábios em divagação e locuções sem fim, com o coração longe da palavra. Jesus leva os ouvintes a um confronto próprio e a um compromisso incondicional da mente, da vontade e da vida com seus ensinamentos. Somos advertidos por Cristo sobre dois perigos a que estamos sujeitos no relacionamento com Ele. O primeiro perigo que nós estamos sujeitos é o perigo de nos contentarmos com o que falamos. Mateus 7, 21, 23. Cobiçar, lá no hebraico, hamad, que quer dizer desejar, que em si mesmo é neutro, é apenas quando orientado para aquilo que pertence ao trem, que Jesus descreve aqui pessoas que confiam para a sua salvação no que elas dizem a Cristo ou a respeito de Cristo. Verso 21 e 22. De fato, a Bíblia insiste que para sermos salvos precisamos confessar verbalmente a Cristo. Nós vemos isso, o apóstolo Paulo fala para nós lá em Romanos 10, 9, 10. Nesse texto, ele faz algumas confissões absolutamente admiráveis. Primeira confissão, a confissão respeitosa, verso 21. Chama-o de Senhor como de fato o é. Segundo a confissão ortodoxa, no verso 21, ainda chama-o de Senhor com a perspectiva divina, ou seja, considerando-o como Senhor absoluto. 3. Uma confissão fervorosa. Verso 22. Uma confissão não formal, mas com muito entusiasmo, zelo e devoção, quando ele quase grita, Senhor, Senhor. Outra confissão, a confissão pública, no verso 22. Profecias, exorcismo e milagres são atividades públicas e não particulares. Quantos ministérios públicos sobrenaturais envolvendo profecias, exorcismo e milagres existem espalhados por aí, gritando bem alto o nome de Jesus? Quantos testemunhos de pessoas insubmissas ao senhorio e à vontade de Deus, Lucas 6,46, 2 Timóteo 2,19, Jesus deseja evidência de nossa sinceridade em obras de obediência. O segundo perigo é o perigo de nos contentarmos com o que sabemos, com o que as pessoas falam para nós. Nós não precisamos fazer uma acurada investigação, não precisamos estudar, não. As pessoas dizem, a verdade está com elas. E a verdade é a palavra. A palavra precisa falar profundamente conosco. No primeiro parágrafo, Mateus 7, 24, 27, fala para nós entre o dizer, o contraste entre o dizer e o fazer. E aqui é entre o ouvir e fazer. Os dois são colocados por Jesus. De um lado, que ouve e pratica, e do outro, os que não praticam apesar de ouvir. Os dois são membros da comunidade cristã visível, leem a Bíblia, vão à igreja, ouvem sermões, compram literatura cristã. A única diferença está nos alicerces que não podem ser vistos. Apenas uma tempestade revelará a verdade. Uma tempestade de calamidades ou crises revelam que tipo de pessoa somos. Como diz Calvino, a verdadeira piedade não se distingue de sua imitação, até que venham as provações.
Nós precisamos nos conhecer, meu querido. Nós não podemos estar contentando com o que sabemos. Nós temos que aprofundar, buscar conhecimento. Lá em Oséias fala para nós que o povo de Deus estava perecendo por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento da pessoa de Deus, conhecimento da obra redentora de Jesus. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos viver. Esse deve ser o compromisso que há em nós, de uma vida reta, pautada nos princípios de Jesus. É por isso que ele andou entre pessoas pecadoras, com dificuldades, falando e mostrando com o exemplo dele que nós também podemos caminhar como ele caminhou. Vivendo uma vida de entrega, uma vida de caminhar com o autor da vida, com Jesus. É só dele. Não há mais caminhos. Nós precisamos compreender isso, meu querido. Jesus é o caminho fiel, o caminho verdadeiro. É nele que nós encontramos o alicerce para a nossa fé, para a nossa vida cristã, para o nosso compromisso como cristãos. O compromisso com pessoas e o compromisso com autoridades também. Nós precisamos colocar isso em ação. A nossa vida precisa ser pautada por princípios bíblicos, princípios que respeitem as normas e os regulamentos que são colocados para nós na palavra. A palavra de Deus precisa ser a nossa bússola, o nosso caminho, a nossa certeza de que nós caminhamos para um caminho maravilhoso, um caminho reto e plano. O que é essencial para as nossas vidas é sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago é muito claro, Tiago 1, 22, 25, 2, 14 e 20. Ou seja, acima de sabermos, está fazer o que sabemos. Nós temos informação de Jesus, então nós precisamos viver como Jesus viveu. Olhando para nós como se estivéssemos olhando para Jesus. Como ele se comportaria, qual o compromisso que ele teria se ele estivesse aqui. Nós, às vezes, temos até uma palavra bonita, nós temos um rompante maravilhoso, nós podemos até enganar pessoas que estão à nossa volta, mas não há como enganar Jesus, não há como enganar o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque nosso DNA foi ele que formou. Ele conhece toda a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó e cinza. E não há como brincar com ele. Nós precisamos compreender, meu amado, que o nosso compromisso, primeiramente, é com ele, é com Deus. E nós precisamos acreditar nessa premissa. Deus é o nosso Salvador e Redentor. Ele é o nosso Senhor. Jesus veio com um compromisso pré-estabelecido de nos comprar, de nos resgatar. E ele cumpriu cabalmente o compromisso que ele havia feito com o Pai. Ele veio como a nossa propiciação, ele veio como o nosso libertador do mundo do pecado. Não libertador político, não libertador coletivo, mas um libertador individual. Ele veio para comprar aquilo que nós não teríamos condição de comprar pelo nosso esforço. Ele veio para pagar o preço no meu e no seu lugar. Esse é o compromisso dele, ele cumpriu cabalmente. E para concluir, temos então a alternativa de seguir a multidão ou o nosso Pai que está nos céus. Ser como a cana agitada pelo vento da opinião pública ou ser dirigido pela palavra de Deus, pela revelação do seu caráter e pela sua vontade. Mais importante do que a escolha de uma carreira profissional ou de um companheiro para a vida é a escolha da própria vida. E que aplicações eu faço de tudo isso que vi aqui desse compromisso para a minha vida? Será que de fato o Senhor de Jesus que professo é a grande realidade de minha vida? Será que eu posso responder essa pergunta com sinceridade e clareza? Ou será que vai ser preciso de eu falar daqui para fora? Não está no meu coração.
Segunda aplicação, até que ponto as minhas atividades espirituais revelam minha devoção e obediência mais do que o meu desejo de impressionar? Eu não preciso impressionar Deus. Eu não preciso... A única coisa que eu posso impressionar é pessoas, mas Deus não há como impressionar Deus. Deus vive dentro da verdade. Ele é a verdade, nua e crua. A mentira só resiste enquanto a verdade permite que ela resista. Eu gostaria de deixar para você, nessa tarde maravilhosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.